Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. E já estamos aqui com vocês, com aquele grupo que eu falei que é meio louco, mas que está aqui conosco, né? Muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, fazer a divulgação de um trabalho que vocês fazem o ano inteiro, não é isso? Vocês, eu sei que não param. Tem mais um, que é o Marcial, eu quero mandar um grande abraço para o Marcial, que não pôde estar aqui conosco hoje, né? Sim. E não sei se vocês se recordam, a última entrevista que tive com o Marcial, eu fiquei até meio preocupado, porque ele diz que pouco dorme, não é isso? Não é? E ele dorme muito pouco mesmo, né, Jorge? Ele disse que sim, né? Ele fica trabalhando a noite toda, enfim. É uma coisa assim meio workaholic, Tá dormindo menos agora, eu acredito, que ele tá no Rio, tá trabalhando no Rio, numa produtora. Rio e Macaé, né? Rio e Macaé. Tá fazendo assim. Então, um grande abraço pro Marcial. Faz falta aqui no nosso estúdio, mas enfim, ele está por uma boa causa, né? Isso. Conta aí para vocês, eu sei que 2014 vocês tiveram uma série de projetos, fizeram uma série de coisas maravilhosas, mas o que eu quero saber de vocês é como é que foi desenvolvido esse trabalho que deu o nome de Fluxorama, não é isso? E conta isso pra gente. O Jorge vai falar isso, porque foi muito legal, o início de tudo, sabe, do edital. O Marcial, ele pesquisando no site do Estado, aí viu esse edital aberto, chamado Edital Novas Cenas 2014, já acontece há uns 2 anos mais ou menos. E aí ele falou comigo e que queria inscrever a companhia no edital. E aí foi tudo muito rápido, a gente, uma madrugada, a gente conversando, ele na casa dele, ele respondia umas questões, mandava pra mim, eu respondia, a gente ia costurando as coisas e a gente mandou. A gente achava até que nem ia rolar nada não. Mas aí depois saiu o resultado e a gente foi uma das companhias do estado que passaram, que foram selecionadas. Isso. E daí, a partir daí, a gente, na verdade, a gente tinha escolhido um outro espetáculo. O edital Novas Cenas do ano de 2014 foi a mostra Jobilac, o homenageado foi o Jobilac, foram 8 textos dele, e a gente tinha escolhido o texto Sangue na Caixa de Areia. Mas aí por conta da companhia, da quantidade de pessoas que tinham na companhia, eles acharam melhor colocar o Fluxorama. Da proposta também, isso, né? E por causa da proposta que a gente tem em relação à companhia, da forma que a gente trabalha os espetáculos, e aí eles acharam, porque o espetáculo Fluxorama, ele tem uma veia mais performática, né? Ele é bem um pouco mais complexo, assim. E aí a gente foi selecionado, e aí a gente tem um pessoal daqui de Três Rios que a gente gosta muito, a gente trabalha, que conhece há bastante tempo, fazem parte da companhia. A Valéria, a gente já nem sabe quanto tempo mais que a gente trabalha junto, né? E aí chamou o pessoal, o Emerson e a Larissa também, para poder fazer parte do elenco do espetáculo. Aí a gente elaborou assim uma forma bem interessante assim de montar o Emerson já espetáculo. trabalha aqui em teatro há muito tempo, né, Emerson? Trabalhar não, é o que eu falei com você anteriormente. A gente tem começado a trabalhar agora com o Jorge, com esses projetos. Mas você fez ponto de cultura. É isso que eu falei, mas com o teatro eu já tenho uma experiência bem legal. Mas trabalhar em si, a gente começou agora com os projetos que o Jorge e o Marcel convidou a gente para participar. Mas a gente faz, né, algumas coisinhas há bastante tempo já. Em relação ao teatro, já há bastante tempo. E tem uma coisa que foi muito interessante nesse início de processo, foi que 2 pessoas de cada uma das 8 companhias selecionadas, foram 8, né? Isso, 8. Eles tiveram oficinas no Rio. Porque fazia parte do edital, né? Era uma das cláusulas que tinha lá, que tinham que ter 2 pessoas da companhia que fizesse uma semana de oficinas. Tinha iluminação, direção, figurino, trilha sonora e dramaturgia, que foi com o Jobilac, inclusive, né, que foi o homenageado, assim, que foi muito interessante, assim, a gente trocar essa ideia com ele, que geralmente a gente no teatro não tem muita essa oportunidade, porque a não ser que seja um dramaturgo da atualidade, não tem como, né? A maioria já morreu e é muito mais complicada por outras questões, direitos autorais e tal. Então é muito difícil, às vezes, ter o contato com... Um distanciamento natural mesmo que existe, né? E foi muito bacana essa semana, e foi eu e Marcial que a gente participou desse processo também. A nossa primeira apresentação foi lá no Rio, no Biblioteca Parque, que também fazia parte do edital, e depois a gente apresentou em Sapucaia, que era a origem, que é a sede da companhia mesmo,
E agora a gente vai apresentar aqui em 3 Rios, nossa terceira apresentação. E para 3 Rios a gente tem uma alteração, né? Porque o Emerson teve um problema de agenda, então ele não vai, bilheteria, não vai poder atuar, e aí eu vou atuar nessa Está sendo uma pouco correriazinha aí, mas complicado, assim, questão de tempo e tal, mas a gente Ele vai substituir o Emerson. Exato. Nessa apresentação daqui de 3 Rios. Aqui. Isso. Depois as coisas voltam a ser como Quer dizer que essa apresentação, a apresentação que será feita aqui em 3 Rios, ele não vai se apresentar no palco. Ele não vai estar atuando. Você, não vai estar atuando, exato. Eu vou estar, porque na verdade a história são 3 personagens só em cena e que Quem são os 3 personagens? São 3 monólogos. Isso. Amanda, Luiz Guilherme, Amanda Valéria, Luiz Guilherme agora, né? E Valquíria, que é a Larissa. É uma história bem interessante, que ela fala muito sobre os limites que essas 3 pessoas estão um ato vivendo só nesse com momento. as 3 pessoas? São 3 momentos, mas não tem intervalo. Tem intervalo, entendi. Isso, É um fluxo. Fluxorama, né? Exatamente. Fluxo de ideias, de né? pensamento, Do que dá está todo- passando isso. na cabeça deles nessa situação limite que os 3 estão vivendo. Exato. Vocês não acham assim, eu acho assim uma coisa super interessante, quem bolou isso, desse fluxorama? O texto é do Jobilac. Jobilac, mas quem Sim. bolou essa nova, você está fazendo essa representação exatamente... Não. É como a ele não. segunda vez que é montado Esse esse texto, espetáculo. esse texto ele foi montado originalmente por um grupo do Rio, por 3 atores, diretores, e eles se intercalavam na direção. Um dirigia a cena do outro. Foi montado lá. A gente Um jogo, De né? certa forma é o mesmo processo do a gente nosso, criou um jogo só. parecido. Então, mas não é aquela coisa fiel do Não. Jobilac. Não, é. não. Então, não é. teve uma outra visão, uma outra Sim. interpretação da Bem história. bem diferente. E isso não é um máximo, isso que eu estava falando. É. Desde que o teatro surgiu, na nossa vida, que foi desde quando nós nos entendemos por gente, né? Você começa a interpretar coisas. Imagina quantos milênios já tem essa história do teatro. Né? Como é que muda e muda a cada momento. Só esse daí mesmo já é a texto. terceiro tipo de interpretação que você tem. Exatamente. Só no fluxorama. Né? A partir do momento que o autor fez o fluxorama, né, o Jobilac, e daí o que já está se apresentando. Imagina quantas interpretações podem vir daí. Também, não é isso? Até porque o teatro tem uma coisa que é mágica, que nunca uma apresentação é igual à outra. Lógico. É impossível que seja idêntico. Né? Sempre tem uma E coisa sempre diferente. dizem, porque são cabeças, acho que tanto para quem atua, como quem dirige, como enfim, quem escreve, que você está sempre em busca de algo, né? Que esteja acontecendo aonde você vive, na sua sociedade, não é isso? Então você está buscando diferenças, comportamentos, etc. E daí você cria. Eu acho que o diretor vê isso, né? Ele Exatamente. tem uma coisa pré-definida que chega num certo ponto da montagem, já vai para outro caminho, ele fala, não tem como. E sempre leva o título, esse cara é louco, né? Exato. Sempre leva esse título, né? Mas nós somos gente mesmo, louca, gente, um mas pouco. não é? Você inclusive, nós artistas todos. Não, esse cara é louco, não é possível. Mas tem que ter. Esse tipo de loucura é uma loucura saudável, graças a Deus ela existe. Verdade. Né? Por Ela existe, favor. não é? Que se mantenha para que possa sempre acontecerem coisas novas, né? Verdade. Surgirem novas ideias, porque senão ia ser uma mesmice chata, né? Não, Nossa, tudo igual, tudo né? igual. Muito chato, muito chato. Teve, durante a oficina, lá com o Jô, inclusive, algumas pessoas levantaram algumas questões, porque tinham lacunas no texto que eles não conseguiam entender. Eles sentiam uma necessidade muito grande de entender o que aquilo ali queria dizer, o que ele estava pensando quando ele escreveu aquilo. Ele disse que, na verdade, ele deixa essas lacunas abertas para que cada pessoa interprete da forma que quiser, que nem ele sabe qual que é a resposta disso. Porque Dê qual o é o seu momento de olhar. cada pessoa ali? Exatamente. Depende do momento de cada um, Exato. né? Que você Sim. esteja vivendo É aquilo o ali. olhar de cada um, né? Exatamente. Eu acho que isso é um grande respeito que ele tem, inclusive com a plateia, né? Deixar com que você sinta, né, aquele momento da sua forma, né, de sentir. Nada ali é taxativo, obrigatório, né? Você tem aquele seu momento, né? É verdade. Até mesmo esse processo que a gente está vivendo agora, porque a gente decidiu que manteria um pouco do que foi do primeiro, que seria essa coisa dos atores se autodirigirem, mas no nosso caso a gente tem uma direção geral, que é do Marcial, e uma co-direção que é minha.
e a gente vai trabalhando junto. Então, um ia dirigindo a cena do outro, e aí Eu dirigi a cena do Emerson, o Emerson a da Larissa, a Larissa a minha. E eles vêm e bagunçam Bagunçava. tudo. e tinha essa visão geral. Então, nesse processo, eu tinha uma visão. E agora, eu tendo que atuar, já cria uma outra visão. Então, você teve muitas coisas, por exemplo, que durante o processo que o Emerson estava atuando, que a gente conversando e tal, sugeria e tal, que hoje fazendo, estando dentro ali Já tem uma outra percepção. Exatamente, tem uma outra percepção, uma outra forma de entender ou de dizer aquelas Exato. palavras que estão ali. Acho que, na verdade, essa coisa da loucura, acho que tem mais a ver com uma permissão em relação às coisas, às possibilidades que se mostram ali diante de você. Né? E o mesmo vai servir para mim, no caso que não, devido à agenda, dia 15 eu não vou poder, mas 16 eu vou estar na plateia, então vou poder assistir aquilo que de certa forma, né, eu estava É um tentando exercício passar. maravilhoso. Vai ser É um desapego. né? Como eu falei com você anteriormente, esse povo é doido, gente. Esse povo é doido, mas ainda bem que parece uma maluquice, né? Cada um falando essa história, dirigindo o outro, depois chega e mistura tudo. Mas depois dessa história toda, né, feita que se apresenta um espetáculo fabuloso, né? Você sai de lá assim, extasiado com o que você vê, né? Com o que você assiste. E assim, é um texto que foi muito bom trabalhar com ele, né, gente? Foi. Cada leitura uma informação que não se tinha, que não está tão explícito. A Amanda, a personagem que eu faço, ela vai perdendo os sentidos. Ela acorda surda, descobre que perdeu a audição, depois ela perde o paladar, depois ela perde o olfato, depois ela perde o tato, depois ela perde a visão. E o mais interessante é que é tudo, não tem interlocutor. São eles com os pensamentos deles. Não tem a quarta parede, é cada um dentro de si. É o pensamento que move o fluxo de ideias, né, o tempo todo. E ela não deixa ninguém perceber que ela está perdendo os sentidos. E ela vai ganhando enquanto ser humano conforme ela vai perdendo. O Emerson... Da mesma forma, né? Ele vai buscando A reativar situação. alguns Não, pensamentos. ele acabou falando... Exato. Ele sofre um acidente, ele está nas ferragens de um carro, de cabeça para baixo, preso às partes dos braços, né? Algumas coisas, até volante dentro do corpo dele. E ele vai buscando sobreviver, buscando alguns pensamentos, né, revivendo algumas coisas, buscando algumas coisas que faça ele voltar a si. E aquela busca daquela última forcinha, né? Exato. Lá E o dentro, pensamento você que não pensando, para. você E a Por isso que dizem, né? Não vai, fica aqui, acorda, fica, porque você tem que estar ele atento. fala isso, Quando inclusive, ele para tá ele quase, mesmo. ele busca de novo, respira e... Uma pergunta que eu quero fazer a vocês, porque é muito interessante. Eu já fiz algumas atuações também, e eu acho muito legal, antes de você incorporar realmente o personagem, né? Você tem que dar uma paradinha, né? E esperar baixar o santo, né? Que vem. Não, né? não tem nada de santo Não, eu sei. Mas Não, eu sei. tecnicamente. Falando, exatamente. Você Igual tudo- dá uma parada, Concentra, incorpora. é gente, concentração, tá, foco. e é uma coisa que é muito engraçada, que você se desliga, né? Você Você sente se- aquilo mesmo. É. Você passa realmente Você se a ser desliga. uma outra... Deixa eu falar da cena da Larissa que a gente não falou. A Larissa, a Valquíria, ela é uma corredora, ela está correndo a São Silvestre. Na verdade, ela não é uma corredora. Ela né? não é, ela está correndo a São Silvestre. E o pensamento não para, sabe? O pensamento é tudo que vai passando na cabeça dela durante aquilo. Ela tem que terminar alguma coisa, uma vez na vida pelo menos ela tem que terminar. Sabe, o texto tem, os 3 monólogos têm um pouquinho de comédia, tem momentos Ela que nunca são... terminava, ela sempre gostava, É, ela nunca Ela é terminava. uma pessoa que nunca terminou Aí nada na você vida, vai tirando suas e conclusões, decidiu entendeu? fazer a São Silvestre. Tinha que Fazendo chegar, logo né? isso. Não pra importa o mim. lugar, mas Não precisa chegar ao importa, fim, né? o dia que vai chegar, né? Vai Tem que chegar. cruzar a linha ali, né? Tem Muito uma coisa interessante no espetáculo, porque ele fala muito de coisas que, ao mesmo tempo que você olhando o espetáculo, você tem uma impressão às vezes de que aquilo é uma coisa muito distante de você, você se sente muito presente pelas situações,
Porque, de alguma forma, alguma daquelas 3 situações, algum daqueles 3 pensamentos já passaram pela cabeça de cada um de nós, assim, sabe? De alguma forma. Alguns mais, outros menos, mas ele tá ali. Acho que isso cria uma ligação muito forte com o espectador, né? De que essa comunicação, assim, de você se reconhecer naquilo ali, em alguma coisa, de você estar assistindo um espetáculo, de repente você pensar, pô, eu já pensei isso, acho que eu já passei por isso, e se identificar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, na dramaturgia do jogo, que você consegue se identificar com aquelas pessoas, porque não é uma coisa épica, não é uma coisa que você está distante, você está fora, é um outro mundo, não é um outro mundo, ali é um mundo possível e muito próximo do que você está vivendo naquele momento da sua vida, assim. O cenário é muito interessante da Sabrina Travensolo. Mas ele também não vai falar tudo não, porque senão as pessoas vão querer assistir. Tem que ter aquela imagina surpresa, A ficha técnica. mas- Não, só estou dizendo que o cenário da Sabrina, o Rodrigo Duarte criou A a trilha. trilha. Rodrigo Duarte daqui, a Sabrina é do Rio. Tem uma equipe bem bacana, assim, Ananda. que tá somando com o espetáculo, assim, da parte técnica, o elenco também, assim. E assim, é que as pessoas têm que ir lá poder conferir, Não, ver pois essas é, coisas porque às todas. vezes a coisa assim, está acontecendo 3 dias, está acontecendo Sapucaí, mas Sapucaí está ali, 3 dias está aqui, Rio está ali. Ninguém está imaginando o que está ocorrendo, né? Exato. Porque tem muito fluxo de coisas nessa história Exatamente. toda. Tem muita coisa rolando por aí. Não é assim. E daí vocês, vale a pena realmente mostrar e divulgar isso, que tem que ser divulgado, né? O que vocês estão querendo mostrar com isso? O que vai ser mostrado com isso, né? Aonde, quando que a gente não falou ainda? Verdade. Aonde? Já- Quando? Aonde? Lá no Teatro Celso Peçanha, Ah. dias 15 e 16, às 20h30. Celso Peçanha, dia 15 e 16, que é o quê? Sexta e sábado? Domingo e segunda. Domingo e segunda. Isso. Então, Teatro Celso Peçanha, domingo, segunda, 15 e 16, às 8h30, 18h30, 20h30, né? 20h30. E Isso. os ingressos vão começar a ser vendidos amanhã. Vão estar com as pessoas do elenco, da companhia, daqui de Três Rios. Eu vou ficar no teatro de 2 às 5 e depois a Stephanie, a secretária, ela também vai vender. Quem não conseguir entrar em contato conosco, passa no teatro que R$10, né? R$10 antecipadamente, na hora vai estar um outro valor. Mas, e assim, também pela internet, as pessoas entram em contato com a gente também, a gente reserva e vai marcando e vai... E você, como é que está, Emerson? Preparado para essa história? É o Então, primeiro agora- contato que você tem com a Valéria e com o Jorge, não, né? Não, Nós a somos gente já- amigos de longas datas Uhum. aí. Conheci o Jorge Maciel pelo curso, né? Ponto de Cultura, aqui em Três Rios. E a Valerinha a gente já conhece Ele aí dava aula no dava Ponte. aula, mas a gente já conhece ela daí de Três Rios, né? Teatro, dança. Sou velha Do já, meio, certo? né? Tô velha. E eu tô... Tô velha, tô acabada. Tô acabada. Tô vivida aí, né? Eu tô Gente, fazendo uma bela preparação pra ajudar na bilheteria agora, porque tá com meu amigo agora. Então, beleza, gente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma chamada agora para o intervalo, um breve intervalo, aqui, e já voltamos com vocês. Até já, gente.